Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 6, eu trago, irmãos, o abraço da Igreja Presbiteriana de Santo Elias, ali em Mesquita, onde tive o privilégio de estar ontem à noite com a Rosana e o Lucas para pregar a palavra de Deus. Disse lá, transmiti lá o abraço da igreja aqui para os irmãos e me solicitaram, e o pastor de púlpito falou: diga à Igreja Presbiteriana de Arraial do Cabo que você participou de um momento abençoado, foi mesmo um momento abençoado, de louvor e adoração ao Senhor pelos 57 anos de organização daquela igreja ali na Baixada Fluminense, na cidade de Mesquita. Então os irmãos sintam-se abraçados por toda a igreja, e é muito bom quando a gente, depois do culto, o culto terminou cedo, começou às 18 horas, terminou 20 horas, e aí teve ali um momento de confraternização, e chega uma pessoa perto e diz assim: o senhor lembra lá de Rosal? Nós estivemos lá cantando, e aí começou a conversar, lembrei do irmão que esteve lá com um grupo de homens que estavam louvando ao Senhor. Ele é o regente do coral lá da igreja onde nós estivemos ontem, nos alegrando com os irmãos pelos 57 anos de organização daquela igreja. A família do Senhor, a família do nosso Deus, ela é grande, e quando a gente chega, a gente se sente bem à vontade. Os irmãos deixam a gente bem à vontade, e eu transmito então o abraço daquela igreja aos irmãos nesta noite. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Você, se já deu uma olhada aí, você vai perceber que nós trataremos um pouco sobre a casa de Noé. A casa de Noé. A casa de Noé, durante um tempo, foi a arca. Mas a casa de Noé que nós vamos tratar é muito mais do que a arca. É tudo que envolve a família de Noé. O que nós vamos pensar nessa noite como família é não apenas aquele tempo da construção, do convívio na arca, do pós-arca, mas é o todo da vida e da família daquele homem. O texto no capítulo 6, a partir do versículo 5, começa dizendo assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor se arrependeu, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso me pesou ao coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. A partir do versículo 9 vai começar a contar a história de Noé. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus, com a entrada do pecado na relação humana, a imagem de Deus ficou distorcida, tremendamente distorcida no ser humano. E o ser humano tornou-se egoísta, tornou-se mau. Já nos primeiros capítulos de Gênesis, nós percebemos um irmão assassinando o outro por inveja do outro. Mais à frente nós vamos perceber como a maldade toma conta, e então Deus olha para isso e diz: vou disciplinar, vou executar uma disciplina pesada sobre o ser humano, sobre a humanidade, mas não só sobre a humanidade. Aquela disciplina foi sobre toda a criação.
Nós temos assistido diversas tragédias, especialmente nos últimos tempos, tragédias climáticas. Seja a grande tsunami que nós tivemos lá na Ásia, seja nevascas terríveis que têm acontecido em vários lugares, chuvas que alagam rapidamente toda uma região. Aconteceu aqui na Serra Fluminense, de 2011 até hoje, há pessoas que não foram encontradas. Eu estive ali há uns anos atrás, conversando com algumas pessoas, eles disseram, há lugares que depois daquela chuva nunca mais foram mesmo. Há vales aqui que talvez mais de 50 metros de terra, de lama, ficou acumulada ali, e possivelmente há pessoas, há bens, há animais aqui embaixo, mas ninguém vai cavar 50, 60 metros de agora uma terra já dura, mas que foi lama acumulada ali. E nós percebemos o sofrimento que isso traz. Temos acompanhado no último mês, ali no estado do Rio Grande do Sul, onde mais de 80% dos municípios foram afetados por uma enchente que não há relatos históricos de algo semelhante. E eu não vou emitir aqui julgamento nenhum sobre isso, porque eu não tenho poder e autoridade para emitir nenhum tipo de julgamento. Eu estou apenas tomando, e não para tripudiar sobre o sofrimento de ninguém, estou apenas tomando como exemplo do sofrimento que essas coisas causam. Não precisa da gente estar lá, mas acompanhando dá para perceber casas sendo varridas, como se fosse uma casinha de brinquedo. Algo que as pessoas levaram décadas para construir. Eu vi um vídeo de alguém mostrando uma cidade, o centro da cidade simplesmente deixou de existir. E era uma cidade muito antiga, com construções muito antigas, e simplesmente foi varrida do mapa. Há pessoas que perderam parentes, familiares, há centenas de milhares de pessoas que perderam praticamente tudo, e algumas perderam realmente tudo. Uma pessoa que foi daqui de Arraial lá ajudar no socorro, relatou, dizendo que uma pessoa chegou num carro, um carro bastante caro por sinal, e disse assim: vocês têm como me dar comida? Porque a única coisa que me restou foi esse carro. Eu não tenho casa, eu não tenho nada. A única coisa que a enchente não levou foi esse carro. Então, o sofrimento humano, trazido por um grande evento como esse, e um grande evento, um trágico evento como esse, é um sofrimento muito grande. E muitas vezes, isto, sobre a natureza, muitas vezes nós não temos o poder, o controle, mas muitas vezes o sofrimento ele é causado por nós mesmos. Quando, por exemplo, nós aprovamos ou praticamos violência contra as outras pessoas. A maldade do ser humano, por causa da influência do pecado, e que torna esse ser humano insensível à dor do outro. Nós somos tão insensíveis que nós somos capazes de ver alguém que perdeu tudo e dizer assim: isto é porque você é assim ou é assim. Como se eu fosse tão superior ao outro, que eu posso dizer, me colocar como juiz da situação e dizer para o outro: você está pagando por isso. Isso se assemelha muito ao que os discípulos perguntaram a Jesus, quando uma pessoa estava sofrendo ali,
e eles disseram assim: Senhor, ele pecou ou seus pais para que ele nascesse assim? Alguém que era cego. E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas essa doença é para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. E então, irmãos, o texto continua e diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé, esse homem e a sua família foram agraciados por Deus no meio da tragédia que foi o dilúvio. E Deus, por sua graça, decidiu salvar aquela família. Decidiu salvar aquela família. E então, Deus deu a Noé uma grande incumbência. E qual era a incumbência de Noé? Construir uma grande embarcação. Uma grande embarcação. Algumas pessoas questionam muito: será que isso é um fato ou é uma história? Não, é um fato. É algo que de fato aconteceu. E Deus mandou Noé construir um grande barco, uma grande embarcação. E Noé chamou seus filhos e eles começaram a construir. E não trabalharam alguns dias ou meses, mas trabalharam décadas para construir. Eu, há um tempo atrás, estava visitando algumas pessoas que estavam construindo um barco, constroem barco, e eu perguntei quanto tempo levava. Disseram assim: tem que ser tudo muito detalhado. Porque quando você coloca um barco no mar, por exemplo, ele não pode ter nenhuma fissura. Ele não pode ter nenhum problema, porque eles estão lá no alto mar. Um probleminha se torna um grande problema. E aquela arca teria que flutuar, cheia de animais, e com a família de Noé, até que a água do dilúvio baixasse, e aqueles animais e aquelas pessoas pudessem sair dali. Então é algo minucioso. E Deus deu a Noé a descrição de como deveria fazer. Isso deve ter dado muito trabalho. Muito trabalho. E pensando que eram Noé e os seus 3 filhos construindo aquela arca. Noé trabalhou muito antes do dilúvio. E nós podemos pensar e fazer uma analogia com a construção de uma família. Às vezes nós olhamos para a família do outro e pensamos assim: como aquela família é harmoniosa, como aquela família é bonita, como aquela família é bem equilibrada. Eu queria que a minha família fosse assim. Talvez se você morar um mês na outra família, você mude um pouco de ideia. Mas não é isso. O ponto aqui é a dificuldade que se é para construir um abrigo seguro para o dilúvio. Porque nós estamos sujeitos a tempestades em nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Quantas vezes está tudo bem em casa e de repente um dos membros da família fica doente? E aquela aflição, e muitas vezes os médicos não conseguem encontrar o que é no primeiro momento, e aí vai um outro exame, e recursos vão, e as noites vão passando, e os dias vão passando, e os médicos não encontram o que é. Há doenças que são misteriosas, até o médico encontrar, porque os sintomas, ora parecem uma coisa, ora parece outra, ora parece outra, mudam. E a pessoa às vezes nem sabe mais o que está sentindo, sente tanta coisa que nem sabe mais o que está sentindo.
E então, toda a família às vezes fica em aflição. Há muito trabalho para se edificar uma casa. O salmista diz que bem-aventurado aquele que edifica a sua casa, edifica no Senhor a sua casa. Mas é necessário trabalhar, e Noé trabalhou com sua família durante muitos anos. Tábua após tábua, lixa e outra tábua, lixa e vai, e rejunta e aplica e cuida, e de repente, muitos anos depois a arca fica pronta. A construção de um abrigo seguro é a construção de uma vida inteira. Mas Noé e a sua família tinham uma orientação de Deus para fazer aquilo, e eles seguiram a orientação. Uma vez uma pessoa estava tendo problema, dificuldade com um filho ainda pequeno. Aí eu fui conversar com ele e disse assim: menino, quando nasce, tinha que vir com um manual de instrução. Como fazer para tudo dar certo? Eu ri. Porque não há manual de instrução nenhum. Há princípios, mas manual não. São pessoas diferentes, que precisam, às vezes, o que funciona com um, às vezes não funciona com o outro. O método que se aplica com um, às vezes com o outro não dá. Mas há muito trabalho. Mas se nós seguimos a direção de Deus, a orientação de Deus, e se nós construirmos para a glória de Deus, nós seremos bem-sucedidos naquilo que vamos construir. Mas se nós construirmos para a nossa glória própria, se nós construirmos para parecer e aparecer para os outros que nós podemos, que nós somos alguma coisa, nós falharemos nesta construção. E Deus disse a Noé: vou dar cabo de toda a carne, mas você vai construir esta embarcação. E a embarcação foi construída durante muitos anos. Houve necessidade de muita paciência durante a construção, mas houve necessidade de paciência também no tempo em que se estava lá. Você já ficou ilhado em algum lugar sem poder sair? Talvez os nossos irmãos que trabalham em embarcações tenham bastante noção do que a família de Noé passou. Eu tenho um pouco de fobia de muita água. Eu acho que eu não serviria para trabalhar em embarcação. Eu admiro, né? Tem aqui o Wallace, tem o Edivaldo, né? que trabalham, né? Em embarcações que ficam semanas mar adentro. E segundo eles, você olha para um lado, é água. Você olha para o outro, é água. E o bom é quando começa o vento ainda, né? Muito forte. Mas você imagina quantos conflitos tiveram dentro daquela arca durante um ano, todo mundo confinado ali? Será que foi fácil? É claro que o texto bíblico não nos dá detalhes para a gente. E se o texto bíblico não nos dá detalhes, nós também não podemos ficar especulando, mas era gente. Possivelmente eles tiveram ali seus conflitos. Agora imagine, um animal berra lá, o outro animal grita de cá, o outro animal. Ou vocês acham que os animais deram calmante neles, ficaram tudo quietinho lá dentro? Provavelmente não. Aquele monte de bicho.
Imagino eu que o cheiro ali dentro também não fosse lá essas coisas. Mas tiveram paciência. Tiveram paciência, foi necessário paciência. Ninguém edifica nada sem paciência. Edifica confusão, edifica briga. Mas edificar um lar seguro, um lugar seguro, não. É necessário paciência. É necessário, às vezes, evitar falar. Porque depois que falou, as consequências vêm. Quantas vezes você fala alguma coisa ali na hora que você está nervoso, depois você pensa assim, por que eu falei isso? Se eu não tivesse falado, eu tinha evitado um grande problema, uma grande dor de cabeça. Eu tenho tentado, quando eu estou nervoso, não falar nada, ficar quieto. Porque eu já tive que consertar tantas coisas, porque eu falei alguma coisa nervosa, que a gente vai aprendendo. A gente vai apanhando tanto com as situações que uma das coisas boas de ir envelhecendo é isso, que a gente já errou tanto que a gente aprende a ir acertando um pouco mais. Não quer dizer que não erre ainda, mas aprende a ir acertando um pouco mais. Aprende a ir controlando a língua, controlando o impulso de falar alguma coisa. Mas é necessário aprender. Muitas vezes o silêncio e a paciência de esperar a hora certa de falar alguma coisa ajuda muito a edificar. Ajuda muito a edificar um lar seguro, um porto seguro para vivermos. É necessário também buscar em Deus sabedoria, criatividade para resolver os problemas, os desafios. Imagine lidar com todas aquelas adversidades, com todos aqueles bichos, com toda aquela gente, que não era muita gente, mas num lugar pequeno, onde você não tem muito como ficar um dia sem ver o outro. É necessário controle, né? É necessário usar a sabedoria e a inteligência para superar a dificuldade da rotina. Os versículos 19 a 21 diz assim: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Imagine. Será quantos animais tinham naquela arca? Tinha ali 8 pessoas, mas quantos animais tinham ali? O desafio era tremendo. Noé e sua família. Porque olhar a obra pronta, eu brinco, que a coisa mais fácil que tem é a gente ser engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil, porque a gente vê o defeito, a gente sabe o que está errado, e todo mundo sabe o que está errado, né? Fazer, pouco sabe, mas ver o que está errado é a coisa mais fácil que existe. Ih, ficou torto. Ih, essa cor, não, isso não combinou. Ih, essa janela ficou no lugar errado. Ih, aquela porta, não, aquela porta devia ser 10 centímetros mais para cá. Ih, aquele, não. Você já viu que tem gente chegando na casa do outro e fala assim: ah, mas o lugar dessa mesa não é aqui não, o lugar dessa mesa é ali. A pessoa chegar na minha casa e dizer assim: o lugar dessa mesa aqui não é aqui não. Dizer, ah, depois eu coloco mais para lá. No passado eu não fazia isso não, no passado o lugar dele é aqui mesmo. Mas agora não, depois a gente arruma um jeito. Agora, lá em casa não tem jeito de mudar, né? Lá em casa é de alvenaria, então não tem jeito de mudar. Se a pessoa quiser mudar, tem que quebrar e botar outro lugar. Mas é complicado às vezes lidar com os outros. Mas pense o seguinte: eu sou o outro da pessoa que convive comigo. Conviver comigo também certamente é tão difícil ou mais
do que eu conviver com outra pessoa. Porque nós achamos que o mundo gira ao nosso redor e que nós somos o centro do mundo e tudo foi feito para nos servir. Não é assim. Não é dessa forma. Se nós queremos edificar alguma coisa boa, prazerosa com a nossa família, nós precisamos aprender a abrir mão. Nós precisamos entender que nós estamos errados, muitas vezes também. Reconhecer que está errado não é fraqueza, é coragem. É muito mais necessário coragem para reconhecer que está errado do que para continuar afirmando que está certo mesmo quando está errado. Mas é difícil, né? Você chegar e dizer assim: errei, me perdoa. E também quando o outro erra, não é para a gente chegar e dizer: viu, falei, estava errado. Isso não ajuda em nada. É necessário entender os desafios do convívio. Porque se nós queremos edificar algo duradouro, algo que não seja destruído pela rotina, é necessário dedicação com sabedoria, vinda da parte de Deus. Noé edificou. Noé edificou. Ficou ali com sua família durante anos construindo a arca. Depois, muito tempo dentro da arca, e Noé sai da arca. E ao sair da arca, Noé plantou uma vinha e quis fazer uma festa. E se embriagou. E cometeu o excesso. E o problema começou do último. Noé achou graça diante de Deus, mas Noé também bebeu, perdeu o controle e transformou sua família em novo ponto de confusão. Ninguém está imune a cair, ninguém está imune a errar, ninguém está imune a cometer alguma coisa da qual vai se arrepender ou da qual vai colher frutos amargos. Mas você e eu precisamos olhar para o exemplo de pessoas como Noé, dos desafios que eles viveram, tirar lições para a nossa vida, aprender com os acertos, aprender com os erros, porque nós não precisamos errar também, se nós temos exemplo de outros que fizeram e sabemos as consequências. Por isso, nós precisamos investir toda a nossa capacidade e buscar capacidade de Deus sempre para investir na nossa família, para investir naqueles que Deus colocou na nossa vida, para investir naqueles que Deus colocou sob os nossos cuidados e naqueles que Deus colocou para cuidar de nós também. Noé não foi um homem perfeito, sua família também não, mas obedeceu a Deus, viveu os desafios e tornou-se um exemplo, apesar das suas quedas, como Davi, como Abraão, como os profetas. A palavra de Deus registra os erros desses homens para nos mostrar que a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, não o nosso mérito, mas nós podemos ser úteis nas mãos de Deus se nós nos entregamos
e nos dedicamos a Ele, buscamos a Ele para sermos bênção onde Ele nos colocou. Nossa família é muito daquilo que nós somos, é muito daquilo que nós estamos dispostos a fazer. Se nós só queremos exigir, nós também colheremos muitas exigências. Mas se nós investimos, se nós amamos, se nós perdoamos, se nós cooperamos, se nós semeamos coisas boas, também colheremos coisas boas. Pense nisso nessa noite. Você tem quase uma semana ainda de mês do lar. Se você tem alguma coisa para acertar com alguém da sua família, no sentido de ir lá pedir perdão à pessoa, de ir lá reconhecer que você necessita de agir de forma diferente, faça isso. Faça isso. Isso certamente será bênção na sua vida e na vida da sua família. Que Deus nos ajude a edificar para a glória de Deus a família que Deus nos deu, a família que Deus nos presenteou, a família que Deus confiou a nós, para que nós, sob a orientação dEle, debaixo do cuidado dEle, construamos para a glória dEle. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a família de cada um de nós, e que a boa mão do Senhor nos conduza na construção de um lar seguro, onde vivemos para a glória de Deus. Vamos orar?